no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar da experiência de ser usado por Deus. Que coisa espetacular e maravilhosa. Quando uma pessoa, um ser humano, é usado por Deus. E eu quero tomar esta reflexão na história de Gideão. Diz a Bíblia: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel. Vejam essa frase, irmãos. Não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem a deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Orfa, que pertencia ao Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço que não vais embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-o para fora, ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor:
paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Asbirritas. Que o Senhor nos abençoe. Não tem nada mais lindo do que ver uma pessoa sendo usada por Deus. Um ser humano como eu, como você, limitado, pecador, frágil, fraco. E a gente percebe como Deus toma aquela pessoa, como Deus usa a palavra daquela pessoa, como Deus usa o gesto daquela pessoa, as ações. Na verdade, irmãos, para isso nós fomos salvos. Qual é o sentido de nós estarmos aqui, se não servirmos a Deus? Usarmos os nossos dons e talentos, clamarmos ao Senhor para que nos use, usar as nossas mãos, a nossa voz, a nossa mente, o nosso coração. Quem está aqui nessa manhã, que declara diante de Deus, ou aqui, ou pela internet, na sua casa louvando conosco, que quer ser um instrumento da bênção de Deus na vida de outras pessoas? Quem quer ser isso? Isso é o sentido da vida. Eu quero chamar a sua atenção para 3 momentos importantes do texto que lemos. O primeiro: qual foi o contexto onde Deus estará ou estaria usando a vida de Gideão? Qual foi o lugar? Deixa eu contar uma história para você entender o contexto. Quando Israel entrou na terra prometida, vejam como nós somos. O povo recebe a promessa de entrar na terra prometida. Os clãs, as famílias recebem as suas possessões e o povo se afasta. É por isso que Deus deixa vir provação. Porque nós, seres humanos, quando está tudo bem, quando tudo parece estar tranquilo, nós nos distanciamos da oração e nos distanciamos de Deus. Então Deus deixa vir a provação, para que você se aproxime, para que eu me aproxime. A desobediência trouxe danos a Israel. Eles começaram a adorar outros deuses. A advertência que o Senhor havia feito a eles: não façam isso. Um povo nômade, vindo de uma região chamada Negueb, beduínos, viviam no deserto do sul da Palestina, começam a atormentar Israel. Invadem a terra, queimam as plantações, roubam os gados. 7 anos fazendo isso, ao ponto de nós lermos o que lemos, não ficava nada vivo. Impressionante, não ficava nada vivo. Quando Israel começa a desobedecer a Deus, é claro que todos os pecados que nós cometemos têm consequências. Qualquer coisa que fizermos nessa vida, aquilo que nós plantamos, nós vamos semear. Nós vamos ceifar. Tudo aquilo que fizermos equivocadamente, desobedecendo a Deus, nós vamos colher. Naquele momento, nesse contexto do capítulo 6 de Juízes, havia medo. Havia uma dominação dos midianitas. Não era só o povo midianita, outros povos, diz a Bíblia, do deserto se juntaram para destruir Israel, para matar as coisas de Israel, para destruir as plantações. Quando eu olho esta cena no texto, é a verdadeira aniquilação da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É nesse lugar difícil, duro, de perseguição, com cheiro de morte, que Deus queria usar Gideão. Eu não sei
como é que é a situação do seu trabalho, da sua vizinhança, do seu colégio, da sua universidade. Eu não sei quem são as pessoas que estão ao seu redor, se são pessoas fáceis ou não de se lidar, se são pessoas que compreendem o Evangelho ou não. O fato é o seguinte: Deus pode usar você nos lugares mais difíceis, mediante situações terríveis, mediante perseguição, mediante desobediência, um cenário triste. Deus pode usar você. Você crê nisso? E não só Deus pode usar você, como Deus quer usar você. A sua vida é preciosa para Deus. Por isso que o Espírito Santo, quando nos batizou na conversão, Ele deu dons e talentos. Talentos são habilidades naturais. Qualquer ser humano nasce com talentos. Mas os dons não. Os dons são presentes do Espírito Santo, capacitando, como diz Efésios, os crentes para a obra do ministério, para a obra que Deus chamou você para fazer. Na sua célula, no seu ministério, no seu trabalho, onde você estiver, meu irmão, olhe para mim, guarda no seu coração, minha irmã, Deus quer usar a sua vida. O sentido pelo qual você está respirando vivo é porque Deus tem propósito para você. Você crê nisso? E vai usar você em contextos difíceis. Segunda coisa que eu quero lhe dizer: por que Deus foi chamar Gideão? A lição de Gideão para nós é muito interessante. Naquele momento, Gideão estava simplesmente, diz o texto, amassando algumas coisas, escondido, alguns cereais escondidos, para poder os midianitas não pegarem o que ele estava fazendo e roubarem, ou destruir. Um anjo de Deus vem e senta debaixo de uma árvore. Deus tem suas maneiras criativas de comunicar. Presta muita atenção. Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala com a gente. E na sua misericórdia, Deus ouviu o sofrimento de 7 anos do povo de Israel. Ouviu o clamor. E aquele anjo então aparece a Gideão. E disse o anjo a Gideão: Deus escolheu você para libertar. Deus escolheu você para usar. Para que você tire Israel desse marasmo espiritual. Para que você possa libertar o meu povo. Deus o escolhe. Só que agora, no texto, nós nos deparamos com uma questão muito interessante. A visão que Gideão tinha sobre ele. Vejam como Deus faz, meus queridos irmãos. Gideão diz a Deus que eu sou de uma origem simples, eu sou um homem menor dentro da casa de meu pai, os meus irmãos, disse Gideão, sobressaíam, e eu sou um homem cheio de dúvidas. E ele começa a expor as suas dúvidas diante de Deus. Senhor, eu não estou entendendo. Por que aconteceu tudo isso? Por que nós estamos sendo perseguidos 7 anos? Por que as nossas plantações são destruídas? Por que o inimigo tem agido com tanta força? O nosso gado é morto? Por que, Senhor? Nós também fazemos muitas perguntas, porque nós não entendemos muitas coisas. Por que isto aconteceu? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, não foi o Senhor que nos salvou. Por que permitiste que agora os midianitas entrassem na nossa terra e fizessem essa devassidão? Gideão era um homem que se sentia pequeno, com autoestima muito baixa e cheio de dúvidas. Olhe para mim e guarde uma coisa. Você é como você se vê. Não importa, igreja, se Gideão está compatível com a realidade.
Ele podia não ser o menor da casa do seu pai. Ele podia ser um homem convicto de muitas coisas. A sua família podia até não ser a menor no meio de Israel. Mas o problema é que ele se via assim. Quando você se vê de uma maneira, aquela maneira você o é. Não adianta você querer ser uma coisa diferente daquilo que você vê em você mesmo. E por isso Deus coloca em nós esta faculdade psíquica da própria autoimagem, a competência de nos vermos, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Gideão tinha uma visão sobre ele, mas o detalhe é que Deus tinha outra. Isso aqui é lindo. Quando Deus começa a chamar Gideão, versículo 12, ele diz assim: poderoso guerreiro. Como poderoso guerreiro? Um cara pequeno que está pisando grãos, escondido com medo. Como poderoso guerreiro? É como Deus o vê. Eu quero dizer para você que está aqui hoje de manhã, Deus te vê de uma forma muito maior que você mesmo. Poderoso guerreiro, homem forte, libertador de Israel. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus te vê assim. Deus te vê capaz. Conquanto você ainda não esteja fazendo o que tem que fazer, achando que não pode fazer, se vendo de uma maneira terrível, eu quero dizer para você, em nome do Senhor, e essa palavra é o seu coração, que Deus te vê de uma maneira diferente, e Deus vê em você um grande potencial, para que Ele possa usar a sua vida. Nós estamos falando de avivamento, e não pode haver avivamento, se Deus não usa a igreja, não usa seus filhos e suas filhas. Nós temos tratado alguns assuntos como orgulho, como caráter, e hoje o Espírito Santo tocou no nosso coração por causa desta semana maravilhosa do Summit, desse treinamento, que o Senhor quer nos usar, quer usar nossas potencialidades, quer usar nossa capacidade. E a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer é começar a se olhar pela ótica, pela visão de Deus, do Espírito Santo. Que você possa olhar para si mesmo e dizer: eu tenho um valor muito maior do que eu posso imaginar. O meu valor é tão alto que valeu a vida do meu Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esse é o meu valor. Deus quer usar. Portanto, eu te convido agora a olhar para si mesmo com os olhos de Deus. Se prepare, Deus vai usar você. Se capacite, Deus vai usar você. Agora nós temos um perigo ainda pior. Gideão se via, olhava a sua imagem de maneira tão pequena. E o pior é o quê? Quando você começa a se ver pelos olhos dos outros. Anote isso. O que as pessoas dizem de você não determina quem você é. O que as pessoas falam de você muitas vezes não corresponde àquilo que Deus vê em você. Cuidado. Principalmente nós que somos líderes, cuidado, para que você não comece a se ver como os outros te veem. A influência é muito forte, há pessoas que exercem influência muito forte sobre as nossas vidas, mas muitas vezes têm uma visão distorcida de quem nós somos. Você pode ter uma visão distorcida sobre alguém, e alguém pode ter uma visão distorcida sobre você. Não olhe a Deus, portanto, ou não olhe a si mesmo, portanto, a partir do seu próprio olhar ou do olhar do outro. Olhe a si mesmo a partir dos olhos de Deus.
Veja o seu potencial e como Deus te vê. E eu tenho certeza que a palavra de Deus para nós hoje é muito simples. Todos que estamos aqui somos, aos olhos do Senhor, valorosos guerreiros. Homens e mulheres fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui se sente assim agora, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus? E se você se sente fortalecido, se você é um guerreiro do Senhor, você vai levar libertação a toda essa gente. Você é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, bênção de Deus. Deus use a sua vida, porque não há propósito algum fora disso. Deus nos chamou para usar a nossa vida, a nossa existência, para a salvação de vidas e para a glória do seu nome. Eu te chamo, Gideão. E terceiro, Gideão é honesto, demonstra seu despreparo, e é por isso que Deus prepara. Irmãos, depois de toda a experiência que Gideão tem, o anjo aparece, ele tem dúvida. Eu gosto dessa honestidade dele. Ele tem dúvida. E diz assim: Senhor, eu já entendi aqui, eu escutei tudo, mas é o Senhor mesmo que está falando? É o Senhor mesmo que está falando pela boca desse pastorzinho aí? O senhor tem certeza? Eu não tenho. Veja o que Gideão está fazendo. Isso é de uma honestidade muito interessante. Se é o Senhor que está falando, me espera aqui. Olha a audácia, o abuso. Espera aqui, eu vou lá em casa pegar um cabrito e vou trazer um molho. E eu vou oferecer ao Senhor uma oferta. E Deus, por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre, que a longanimidade do Senhor não tem fim. Sabe o que Deus responde? Vai lá, eu vou te esperar aqui. Eu vou ficar sentado aqui enquanto você vai em casa. Quando ele volta com o ingrediente, o cabrito e o molho, Deus é tão... O humor de Deus é muito interessante. Precisa ser escrito. A beleza do humor de Deus. Olha aí, dá um livro. Deus diz assim: molha o cabrito com o molho que você trouxe. É claro que toda coisa molhada dificulta que o fogo pegue. Depois que Gideão molhou, o fogo desceu e consumiu a oferta. Acredita agora, Gideão? Naquele momento, quando ele percebe que o fogo desceu e consumiu a oferta que ele tinha trazido, ele prostra desesperado e diz: Senhor, eu vou morrer, porque agora eu vi realmente a face do Senhor. E o Senhor diz para ele: fique em paz, não tenha medo. Fique em paz, não tenha medo. Minha gente, Deus é paciente demais conosco. Deus é paciente com as nossas incredulidades. Deus é paciente porque a gente diz assim: eu creio, mas como disse aquele homem do Novo Testamento, mas perdoa a minha incredulidade. Eu acredito, mas não acredito muito. Quantos talvez estejam recebendo a palavra de Deus agora, ou pela internet, estão dizendo assim: eu acredito, mas eu não acredito muito. É o Senhor, mas será que é o Senhor? É palavra do Senhor, mas será que é a palavra do Senhor? Quando Deus está tratando com Gideão aqui, Ele está preparando, Ele está treinando Gideão para a grande batalha e para o que ia acontecer, gente. Guarde uma coisa no seu coração: quando Deus usa uma pessoa, Deus prepara antes. Por isso nós fazemos treinamentos. Por isso nós chamamos todos os líderes, as pessoas, os membros da igreja a serem treinados, a virem em congressos, a estarem num treinamento como o Summit, porque Deus está nos treinando, nos capacitando, nos moldando, nos dando inteligência, nos dando criatividade, nos dando estratégia, para que nós possamos atuar para a sua glória.
Nós somos muito pequenos. E quando Deus viu a sinceridade de Gideão, a honestidade, Ele disse: então você está pronto. Mas não pensem que foi só essa vez que Gideão fez isso. Que Gideão pede a Deus sinais fortes. Eu me lembro que no início, na pandemia, quando os templos estavam fechados, mais ou menos de março de 2020 até junho de 2020, depois a prefeitura da cidade autorizou a abertura dos templos, nós estamos aqui, graças a Deus, até hoje, e para a honra e glória do Senhor, não vamos fechar. Nós fizemos um pequeno vídeo que ia pela internet, Doses de Esperança, e milhares de pessoas receberam, tudo quanto é lugar, e um mandava para o outro, aquela viralização positiva. E um dos estudos que nós fizemos foi na vida de Gideão, está lá. Nós fomos varrendo os capítulos, se você quiser depois pegar isso. Quando Gideão também faz diante de Deus uma prova, colocando novelo de lã. Senhor, eu devo ou não atacar os midianitas? Percebam, pastor Tiago, irmã Rose, que ele não fazia nada sem consultar a Deus. E ele não podia fazer nada sem consultar a Deus. Apesar da sua fragilidade de fé, apesar das suas limitações, ele então coloca, diz assim: Senhor, se for do Senhor, vai amanhecer somente o novelo molhado e o redor seco. Assim foi, e ele ainda disse: agora, Senhor, me permita, não me tomes por abusado, mas que o contrário, o inverso também aconteça, que o novelo apareça seco e todo o resto molhado. Deus sempre teve paciência, Deus sempre mostrou que você sempre possa pedir ao Deus que fala sinais de confirmação da voz dele no teu coração. Eu quero que nesta manhã você peça a Deus: se tu estás falando comigo, Senhor, me confirma, me dá sinais, fala, porque a minha fé também é pequena, eu sou como Gideão e muitas vezes eu vejo errado. E que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te prepare, que o Espírito Santo te tome, que o Espírito Santo te dê cada vez mais capacitação, use os teus talentos, use os teus dons, tudo que Ele te deu, para a honra e glória do nome dEle. Que você seja, meu irmão, um vaso usado, minha irmã, um vaso usado. Não tem sentido a nossa vida se não for para servir. Acho que havia um cântico antigo que era mais ou menos o seguinte: se não for para te adorar, por que eu nasci? Se não for para te amar, por que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu nasci? O Senhor colocou propósito na tua existência. E deixa eu dizer uma coisa mais grave: você não foi criado somente para trabalhar na empresa que você trabalha, para estudar na universidade, na escola que você estuda, para fazer parte da vida social que você faz. Você foi criado e salvo para servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cânticos de vitória. Que Deus te abençoe e te revista com todo o poder. Se prepara, porque Deus vai te usar. Coloca a tua vida diante de Deus, porque Deus vai te usar. Você vai ser uma bênção nas mãos do Deus Altíssimo. Amém? Fique em pé. Glorifique o Senhor agora. Consagre ao Senhor agora a sua vida. Diga ao Senhor: Pai, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Baixe sua cabeça e ore. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Usa meus dons, pede a Deus, usa meus talentos, Senhor. O Novo Testamento apresenta mais de 20 dons espirituais. Há muitos talentos, muita criatividade que Deus deu aos homens.
Você tem várias coisas, você tem dons e talentos. Pede a Deus: Pai, usa-me, hoje, amanhã e depois de amanhã. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, solta-me, Senhor. me conhece, Senhor. Conhece, O Senhor conhecia Gideão. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas limitações, Senhor. Forma-me conforme a tua palavra. Eu sei que o Senhor me vê como valente, guerreiro, Até que me forte nas tuas mãos. ache só a ti. Usa-me, Senhor. Pede a Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Senhor Deus, usa todos nós. Usa cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã. Cada pessoa que está na internet louvando conosco, cultuando conosco e recebeu esta palavra. Ó Deus, que todo sentimento de inferioridade, de pequenez caia por terra agora. Que Satanás não instrumentalize isso para não deixar esta pessoa ser usada, mas que ela se veja a partir dos teus olhos como varão valoroso do Senhor, como uma varoa valorosa do Senhor. Opera, Senhor, usa o teu povo, que façamos diferença nesta cidade como um farol, como luz para as nações, como sal para esta terra, como profetas. Senhor, usa a nossa vida, que cada gesto, tudo que fizermos, tudo, Senhor, tudo que fizermos, possa glorificar o teu nome e proclamar o teu reino, em nome de Jesus, amém. Vou pedir que você se sente, todos se sentem, por favor. Quero agradecer o pessoal da internet, que Deus abençoe. Vou pedir que nesse momento seja cortada a transmissão.